No vídeo de hoje, eu vou trazer basicamente 5 importantes fundamentos da matemática financeira. A primeira, número 1, a matemática financeira é um ramo da matemática como um todo, que estuda a variação do dinheiro ao longo do tempo. Então, essa é a função da matemática financeira. 2, não pode, de hipótese alguma, somar valores nominais de épocas diferentes. Não pode fazer essa soma. Quem fizer essa soma está cometendo aí um erro importante. Por exemplo, você faz uma aplicação, você investe em um equipamento, alguma coisa, compra aí um veículo para fazer transporte, alguma coisa, você desembolsa um valor inicial e ao longo de, por exemplo, de 5 anos, você tem aí uma receita prevista. Por exemplo, você compra um veículo por R$200 mil e durante esses 5 anos você tem aí uma receita, né, por exemplo, de R$60 mil por mês ou R$70 mil por mês ou alguma coisa assim. Por mês não, por ano. Você não pode simplesmente somar esses valores nominais de épocas diferentes. É um pecado mortal, digamos assim, quando se trata de matemática financeira, quando se trata de assuntos financeiros. Terceiro, dinheiro tem um custo, e esse custo chama-se juros. É o valor que você paga pelo aluguel do dinheiro, pela possibilidade de você utilizar esse recurso, um recurso que não era seu, por exemplo. Ou, ao inverso, você empresta para alguém, certo? Você vai cobrar, alguém precisa te pagar alguma coisa aí. Muito bem, então, se você tomar esse dinheiro de alguém emprestado, você estará pagando juros. E esse juro vai ser maior ou menor, vai depender de 2 aspectos, fora, evidentemente, do valor emprestado. 2 aspectos importantes. Primeiro, o prazo, a época, o tempo que vai ficar na mão do terceiro, ou o tempo que vai ficar na sua mão, quando o recurso é do terceiro, né? Essa é uma questão importante. A outra questão, tão importante quanto, é a taxa de juros contratados nessa operação. Quanto você vai pagar ou quanto você vai receber da taxa de juros. Então, esse é um outro assunto. Muito bem, então, dinheiro tem juros de um lado, o custo o juro, custo, ou do outro lado é o custo de oportunidade, ou seja, você deixou de aplicar numa situação para aplicar em outra, por exemplo. Então, essas são as considerações. Esse é o terceiro. O quarto, como eu já disse, o dinheiro é representado por um custo chamado juros. Depende do tempo que você vai ficar e a taxa que você vai estar pagando e de que forma você vai capitalizar isso. Você vai pagar todo mês somente o juro? Você vai pagar todo mês juros mais o principal? Você vai deixar tudo isso lá para o final? Por exemplo, você contrata uma operação para pagar principal e juro daqui 2 anos, por exemplo. Isso é uma situação. A outra situação é você contratar uma operação para 2 anos, pagar o principal lá no 24º mês e todo mês você paga os juros. Uma outra situação é você contratar por um período de 2 anos e mensalmente você pagar o principal e juros. No regime de juros simples ou juros compostos. Agora, para saber o valor do dinheiro, para você poder somar, como eu disse lá no primeiro fundamento, para você poder somar esses valores, tá certo? Você precisa trazer todos para um momento zero, todos para um mesmo patamar, para um mesmo momento. Você precisa trazer ele ou levar para adiante. O fato é que você precisa ter todo o fluxo de caixa numa única data. Se você fez um investimento, você vai ter um fluxo de caixa, uma entrada de caixa. Se você tomou um empréstimo, você vai ter a saída dos caixas. O que eu estou querendo dizer com isso é que o dinheiro, ele tem diferentes valores ao longo do tempo. Essa questão do valor do dinheiro no tempo é um fundamento básico e inicial, porém importantíssimo quando a gente fala sobre valor do dinheiro no tempo, ou quando falarmos de um assunto chamado dinheiro. Esse é um assunto relevante
importante e não pode ser ignorado de forma alguma, tá? Então essa é uma situação muito importante nesse aspecto. Muito bem, eu vou apresentar para vocês aí uma situação hipotética numa planilha do Excel. De que forma a gente pode fazer isso, por exemplo? Muito bem, então vamos lá ao que nos interessa. Então vamos imaginar que você faça, por exemplo, um ano. Eu vou colocar ano aqui. Ano 0, ano 1, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar só 5 anos aqui para facilitar aqui a nossa análise aqui. Eu tenho aqui uma situação assim. Eu tenho aqui uma entrada e uma saída. Uma saída. E eu tenho aqui meu saldo aqui. Ok? Tá, muito bem. Então eu vou dar uma parametrizada legal aqui nessa demonstração. Eu sei que para a grande maioria de vocês é de domínio tranquilo e tal, mas é necessário fazer uma demonstração dessa forma para que a gente possa ser bem transparente aí na explicação de como é o comportamento aí dos juros, por exemplo. Então vamos imaginar uma situação onde você investe um certo valor. Então vamos imaginar que você tenha feito aí uma operação, um investimento. Vamos imaginar que você comprou um veículo para fazer transporte. Você pagou lá 300 mil reais. 300 mil na saída aqui. 300 mil na saída. Aqui no saldo você saiu, então você tem menos 300. E o fluxo de caixa diz que você tem uma entrada aqui no primeiro ano de 60 mil. No segundo ano você tem uma entrada de 70 mil. No terceiro ano você tem uma entrada de 75 mil. E no quarto ano você tem de 70. E no quinto ano você tem uma entrada de 80 mil. Por exemplo, alguma coisa desse tipo assim. Saída você não tem mais nada aqui, porque essa entrada já é líquido, né? Essa entrada é líquida. Então você vai fazer o quê? Vai fazer que esse daqui é igual. Perdão, não é isso que eu ia falar. Aqui é igual a isto mais esse valor aqui. E descer ele, fazer essa descida aqui. Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você simplesmente não pode somar esses valores aqui e falar assim, olha, eu tenho aqui 355 mil reais aqui. Se eu somar aqui, vai dar uns 355 mil reais, né? É isso? 355. Poxa, né, eu vou aplicar 300 mil e vou ter 355. É exatamente essa soma que não é permitido segundo os fundamentos da matemática e a lógica da matemática. Por quê? Porque ao longo do tempo, né, esse dinheiro, por exemplo, 75 mil para mim receber daqui no terceiro ano, não é exatamente os 75 mil hoje. É isso, 70 mil para o ano 4 e assim por diante. Então, esse daqui é um pequeno modelo de fluxo de caixa, ou seja, somente lá na virada do quarto para o quinto ano é que você teve um volume de receita que cobrisse essa sua saída, esse investimento que você fez. Aparentemente não é um negócio muito favorável, né, olhando assim, certo? Nos próximos vídeos, eu vou trazer para vocês como é que a gente faz, saindo desse valor aqui, trazer tudo para momento zero aqui, fazer uma comparação com o valor inicialmente investido. Essa taxa de desconto, aí precisamos dar uma discutida a respeito, né? Qual é a taxa que eu vou considerar nesse investimento? Uma das taxas que a gente pode considerar é uma taxa chamada TMA. É uma taxa que ele estimula o investidor a investir ou não investir. TMA significa taxa mínima de atratividade, ou seja, né, vamos imaginar que ele tem esses 300 mil e ele tem lá uma oferta para investir esse valor que vai te dar, digamos, 10% ao ano, ou 15% ao ano, ou 20% ao ano. Se for 20%, a TMA dessa operação é 20%. Ou seja, se a análise desse fluxo de caixa resultar em valor menor do que 20%, não vai ser
interessante para o investidor, né? Então, vocês vão perceber que há possibilidade de fazer uma infinidade de simulações aqui e auxiliar a você próprio ou a quem você estiver prestando serviço, se vale a pena, né? Se esse é um investimento importante, se é um investimento que vale a pena, por exemplo. Aparentemente, né, até pelo retorno que está dando aí, aparentemente não, mas precisa calcular efetivamente qual que é a taxa, né, de retorno aí. Quanto que está dando de retorno, se é que vai dar retorno. Possivelmente, se puxarmos aí a 20%, a 15%, a 10%, puxando aqui do momento 1 para o momento 0, de 2 para 0, de 3 para 0, de 4 para 0, de 5 para 0, né, vai resultar num valor menor do que os 300 mil aqui, possivelmente. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que eu vou gravar e vou fazer essa demonstração. Muito bem, então eu trouxe aí para vocês, né, os fundamentos básicos da matemática financeira. Primeiro, ele é um ramo da matemática que estuda o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. Então, quando nós falamos de dinheiro, nós temos que pensar nesse fundamento básico importante, que o dinheiro tem diferentes valores ao longo do tempo. Outra questão importante, não pode somar valores nominais de épocas diferentes. Essa é uma questão importante, né? Outra questão importante, para que você possa fazer isso, você precisa trazer tudo para um único momento, normalmente momento 0. O dinheiro, quer seja seu ou de terceiro que você está tomando, ou seu que você está aplicando em alguma coisa, ele tem essa questão do prazo e dos juros, né? Não pode esquecer nunca disso, né? Se você emprestar R$1.000 para alguém, tá, para ser devolvido lá daqui a um ano, você vai receber os mesmos 1.000, né? Ou você vai embutir uma taxa de juros, aí você vai embutir um juro, a menos que seja um dinheiro que você está emprestando, está tomando do seu pai ou da sua mãe, coisa parecida assim. Mas aí já é outra situação. Então era isso que eu tinha para apresentar no vídeo de hoje. Espero que tenha gostado aí desse assunto. Fica em aberto aí para que possamos então em breve apresentar aí como é que traz esses valores para momento 0, como é que fica essa taxa, qual que é a taxa real aí, como é que tudo isso rola numa situação bem interessante aí. Vai ser assunto ao longo das minhas apresentações. Espero que tenha gostado. Por favor, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e comente e dê o seu like aí, que isso fortalece o canal, me ajuda bastante, me motiva cada vez mais para apresentar esses assuntos. Fique com Deus, até a próxima.